Uma curiosidade, Marcos, que eu acho que é minha, mas também eu acho que de muita gente. Como é que acontece o processo de entrada na Academia Sergipana de Letras, por exemplo? Porque a de medicina, eu acho que tem um ritual um pouco mais Elas próprio são dos médicos. parecidas. São Elas são parecidos? parecidas. Ela segue aquele modelo francês de 40 vagas e a candidatura, né? Então, é necessário que haja candidatura. Ou seja, não há um convite, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa com um grande potencial e ele não se candidata. Então, há uma necessidade de candidatura. No caso da Academia de Medicina, eu, quando me candidatei, eu tinha de trabalho, assim, na medicina, foi muito importante. Eu fui pioneiro do estudo eletrofisiológico invasivo, fui pioneiro do tilt test, rotor computadorizado, então, loop. Então, uma série de metodologias que não havia em Aracaju e que eu trouxe com a minha vinda para São Paulo, de São Paulo para cá, e pude contribuir. Então, isso pesou muito. E eu fiz a biografia de Dr. Augusto Leite, que a medicina em Sergipe, com o Dr. Augusto Leite, Hospital Cirurgia, ela é um marco histórico. E havia apenas uma biografia pequena dele, que era muito só voltada para a medicina. Então, eu resolvi fazer uma biografia mais extensa, em que mostra o homem, o intelectual, ele foi político também, participou de uma constituinte. Então, eu mostrei o Dr. Augusto Leite de um amplo muito grande. Então, esse trabalho literário de uma figura médica de suma importância e o trabalho de pioneirismo em várias áreas da medicina, e também a questão de ter sido um brasileiro que pôde fazer curso na Harvard, pôde dar conferência na Harvard. O ano passado, eles me chamaram como faculty, quer dizer, como professor para um workshop de 5 dias, então, um curso chamado PPCR. Então, isso tudo acho que favoreceu. Já na de letras, vale muito o reconhecimento pela sua obra. Então, assim, é necessário que eles conheçam seus livros e é necessário que eles avaliem. É claro que a candidatura tem uma comissão, tem uma avaliação, mas, assim, é muito importante que essas obras sejam vistas. Eu era membro do MAC, que é um movimento cultural, e já participava. Então, minhas obras eram conhecidas. No caso, por exemplo, do Passaporte para a Antiguidade, ele é uma obra assim, que foi para a Livraria Cultura, numa época que não havia literatura sergipana frequentemente sendo adotada lá, sem nenhum conhecimento. Então, o livro passou a vender no Brasil. O Latim para Todos, que foi uma gramática da língua latina moderna, ele está na 3ª edição, e ainda hoje é muito procurado. Então, havia assim, materiais muito, que foram considerados interessantes, uma proposta nova de literatura. Por exemplo, o Florilégio Latino, que é um dos meus livros, eu tento apresentar poesia latina durante um intervalo de quase 2.000 anos. Começo com os antigos e vou até Rimbaud e Baudelaire. E por aí vai. Tentei, na área infanto-juvenil, um livro que foi A Verdadeira História de Hércules. E a ideia era mostrar um Hércules real. Então, eu estudei a mitologia grega, como Hércules realmente era descrito. E aí, passei aquilo para um cenário infanto-juvenil. Eu olhava muito os coleguinhas de meus filhos e passei a observar os comportamentos, inseri a história de Hércules dentro do universo infanto-juvenil. Ele foi adotado por 3 escolas e foi durante muitos anos renovado a edição. E os alunos me mandavam assim, cartas e gostando assim. Gostei muito que você respeitou a gente, porque se você for ver, Haroldo, tem muito livro de literatura infanto-juvenil que vê a criança como um bobinho, né? Olá, Antônio, né? Então, assim, as crianças, elas queriam um livro que fosse infanto-juvenil, mas que respeitasse a criança como um ser pensante. Bom, sempre foram desafios. Por exemplo, já tinha publicado também Um Sonho a Mais, que foi um livro de contos, em que eu tentei um desafio, que eu acho que até hoje ainda é um desafio, que é escrever contos, cada um em um estilo literário. Então, eu escrevi um conto erudito, um conto no estilo regional, um conto erótico, um conto picaresco. Então, cada conto tinha um estilo. Então, eu tinha que me modificar. Você entende, você como escritor, as frases têm que ser diferentes, você tem que ser convincente naquele conto e você se transformar. Então, um projeto é um projeto muito especial, porque é muito difícil, você tem o contista regional, você tem o contista picaresco, o contista erótico, mas é difícil fazer esses 3. Então, cada um desses projetos foram projetos
assim, com uma ideia específica, um objetivo na mente. E quando eu me candidatei, aqueles projetos já tinham chamado a atenção. Por exemplo, havia um grande intelectual aqui, falecido recentemente, que ele dizia assim, quantos precisarão falecer para que o Marcos entre? Então já havia uma pressão, assim, para isso. E eu fui muito feliz na minha candidatura, não tive problema. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer que hoje, com mais anos, né, eu estou com 58 anos, e eu não gosto da palavra imortal, certo? Então, quando alguém fala, fulano é imortal, e eu vejo alguns membros se dizer assim, eu sou imortal. Bom, primeiro você sabe que todos nós somos mortais. E eu, como médico, sei muito bem. Segundo, a imortalidade não é da pessoa. A imortalidade é da cadeira. Quando eu ocupo uma cadeira, aquela cadeira, desde a fundação, vai sendo passado por todos que morrem. Então, aquela cadeira é imortal. Eu vou tentar honrar aquela cadeira. Então, não é minha, é da cadeira. E se houver alguma outra imortalidade, é a da obra. E a imortalidade da obra não sou eu quem vou dizer, e não seria as pessoas de hoje. É o futuro. Né? A verdadeira imortalidade é o futuro. Se você imaginar Shakespeare no começo das suas produções, ele não era tão famoso como se imagina. E tempos depois, inclusive, caiu em descaso para ser resgatado. Então, a história, se você pegar muitos autores, a imortalidade só o tempo mesmo é que vai dizer. Então, eu não vejo a academia como um reduto de imortalidade. Eu vejo como um local de preservação da cadeira, que essa sim é imortal, e talvez um local em que algumas pessoas possam ter uma obra que possa ultrapassar o seu próprio tempo. Mas isso não vai depender do fato de ele estar ou não em qualquer academia. Certamente você tem aí dentro, burilando ou criando aí uma inquietação, novos projetos. Você tem alguma coisa em mente para esses novos projetos na área da literatura? Então, eu tenho vários projetos. Eu tenho o hábito de não comentar muito, porque, assim, o projeto, eu acho que ele cria um desencanto se eu começar a defendê-lo. Eu gosto muito quando ele está fervilhando, né? Aquele processo de fermentação. Tenho também material pronto, que eu não sei se publico agora, se deixo póstumo. Assim, eu acho, sabe, Haroldo, que nesses 9 livros eu passei uma mensagem de um escopo de obra, né? Então, é possível que uma pessoa tenha uma ideia do que eu tenho produzido. Um outro projeto que eu tenho mais recente é de transformar as minhas crônicas num livro. Eu criei uma coluna chamada Dissecando Palavras, é uma coluna que brinca com a palavra dissecando, da medicina, e palavras, e eu publico na revista Somese, publiquei em vários jornais daqui de Sergipe, já tem uma quantidade muito grande de crônicas, e também, novamente, como a gente já conversou outras vezes, eu gosto do desafio literário, eu sou um apreciador da forma, né? Então, por exemplo, eu resolvi escrever crônicas há muitos anos atrás e continuo fazendo, e 99% delas não tem tempo. Se você pensar em crônica, cronos, tempo. Então, a crônica é um estilo literário que fala do seu tempo. O que aconteceu na esquina, um grande acidente, uma grande situação, uma situação calamitosa. Então, a crônica, ela procura ser um estilo literário que aborda o presente. Eu procurei pegar a crônica e fazer sobre temas que não são do presente. Então, se você ler as minhas crônicas, você vai ver que 99% delas podem ser lidos hoje, 5 anos atrás, 10 anos atrás, daqui a 5, daqui a 10. Então, muita gente pode não ter percebido, mas o objetivo foi criar uma crônica temporal, que é um paradoxo até etimológico. Né? Mas a ideia é trabalhar com esse estilo. Trabalhei com sonetos, então é sempre procurando um objetivo, assim, um obstáculo na forma, um obstáculo no estilo. Usar a literatura, por exemplo, eu não sou um contador de histórias, por exemplo. Eu vou contar uma história se eu achar que eu tenho uma estrutura que eu queira mostrar por trás daquela estrutura. Então, a ideia do livro infanto-juvenil, que respeitasse a criança,
e tratasse ela como um ser pensante. Então, a ideia foi revitalizar o livro infanto-juvenil, né? Então, aquela ideia do livro infanto-juvenil com uma mensagem politicamente correta ou uma mensagem infantil não era o que eu queria mostrar naquele momento. Então, essas obras, elas vão tendo esse florilégio latino, que foi essa seleção, foi uma ideia que as pessoas que estudaram latim tinham ideia que o latim é uma língua muito séria, porque aprenderam assim, aprenderam de colégios ensinados por padres. Catulo, por exemplo, só da década de 60 para cá foi traduzido para o português, e só pedaços. Os versos de Horácio eram só os versos patrióticos. Então, todo o latim era visto como uma língua muito formal. Eu me lembro que, quando eu fui publicar esse livro, uma professora falou assim: professor Marcos, e latim pode ser algo divertido? Não é uma coisa muito séria? Então, veja, toda a imagem estava montada a partir do que eles estudaram. E ela estudou latim. Então, qual foi o objetivo de Florilégio? Florilégio é uma escolha de flores, né? Então, Florilégio latino, eu escolhi as melhores flores. E aí contextualizei todo aquele material, fiz uma nova tradução. Qual era a ideia? Mostrar que o latim pode ser engraçado, pode ser simples. Eles eram como a gente. Então, mas essa visão do latim não havia. Então, o desafio para quem lê aquele livro é mudar a imagem que tinha do latim como uma coisa vetusta, uma coisa extremamente formal, que não é a realidade se a gente lê o produto realmente de maneira apropriada, não lendo só aqueles trechos que os professores selecionaram para os seus alunos. Certo, certo. Ô Marcos, deixa eu explorar um pouquinho mais a sua estada em Harvard. Eu queria saber o seguinte: no tempo que você esteve lá, você esteve sozinho, né? Não foi com a família, imagino. E esse tempo, duas coisas que eu queria saber de você. Como era estar num país, no estrangeiro, desenvolvendo atividade profissional, tá? Você tinha suas responsabilidades, você tinha um conhecimento também a passar, tinha conhecimento a receber, você está desenvolvendo pesquisa. Agora mesmo que você é embaixador da UNIT lá, você tem outros caminhos também a percorrer. E dentro dessa realidade, como é que você, vivendo lá, descobria a cultura daquele povo norte-americano, sobretudo daquela região de Boston, que é diferenciada de outras partes dos Estados Unidos, e como é que você vê a academia, a formalidade da academia mesmo, a formação dos alunos, a formação dos professores, a pesquisa desses professores em relação à nossa aqui, eu não digo no Brasil, mas nossa aqui em Sergipe mesmo, fazendo referência à sua experiência, já que você já tem bastante tempo na Universidade Federal de Sergipe e na UNIT também. Como é que você vê isso? Então, Haroldo, é uma excelente pergunta. Antes eu queria fazer um esclarecimento. Na Harvard, eu fiz o curso, né, PPCR, como estudante, e depois eu atuei durante 5 anos como Teaching Assistant, que é um tipo de professor que é diferente do professor ou faculty, que é o indivíduo que fica mais ao lado do aluno, e eu era professor desse curso, que é um curso de 1 ano. Não foi meu pós-doutorado, meu pós-doutorado foi na UMass, que é a University of Massachusetts. E lá é onde eu ensinei na graduação. Então, na Harvard eu dei conferências, e na UMass é onde eu ensinei nos cursos de graduação e fiz o pós-doutorado. Então, primeiro, a questão de você estar no exterior. Eu fui nessa situação maduro, né? Eu já fui com idade maior e já não tinha aquela expectativa assim do deslumbramento. Então, eu pude assim aproveitar muito, porque eram pessoas que eu já tinha uma ideia de como eram, eu já tinha uma expectativa. Mas o que eu aprendi lá, Haroldo, a primeira coisa, o americano, ele é um ser pragmático. Rapidamente, ele classifica. Você tem 1 ou 2 minutos de atenção e nesse momento que você conseguir transmitir adequadamente, você adquirirá a confiança dele. Então, é uma coisa interessante, ele não precisa de reconhecimento alheio. Por exemplo, ninguém lá me perguntou, você é de Aracaju? Qual é essa faculdade? Eu preciso, naquele momento ali, demonstrar o que eu posso contribuir. Se eu tenho capacidade de contribuição, eu posso ser contratado, eu posso dar aula remunerada, ou seja, não há nenhum tipo de pensamento assim das origens. Isso é muito curioso. A preocupação com sotaque. Eu sempre digo que sotaque é patrimônio. Eu não posso ser
um inglês, um lord inglês, eu não posso falar como algumas etnias, eu só posso falar um inglês internacional com uma carga que é brasileira. E aquilo bem entendido, se você conseguir dar aula que ninguém tenha dificuldade para entender, aquilo é seu patrimônio. Então, sempre procurei dar aulas claras, que ninguém pudesse ter dúvida, mas ser reconhecido pelo material, pela informação, o insight, como eles chamam, uma visão diferente do assunto. Uma coisa que eu aprendi lá é feedback, né? Quando você faz uma coisa boa, você rapidamente recebe o feedback. E quando não faz bem, também. Então, por exemplo, se eu der uma aula que for muito boa, os alunos logo virão, os coordenadores do curso vão lhe procurar. E, às vezes, nós brasileiros adoramos, só esquecemos de dizer que adoramos. Eu tenho um amigo meu, escritor, que ele disse que 15 anos depois encontrou uma pessoa e disse, olha, li seu livro, maravilhoso. E ele pensou, quantos dias eu esperei ouvir isso, né? Mas 15 anos depois, o impacto não é tão grande. Então, lá é muito curioso, e eu aprendi a dar feedback rapidamente. Hoje, às vezes, eu estou assim, um residente dando uma aula, quando ele termina, eu já dou feedback, às vezes ele arregala o olho e não entende por que eu dei. Mas aquilo é um costume, se é bom, diga logo. Aquilo é um tempero, aquilo é um hormônio que você está anabolizando aquela pessoa e fazendo com aquela energia se multiplique. A outra coisa é filtragem. Se algo não está dando certo, você tem que mudar, você tem que trocar. Lá, um professor pode dar aula não muito bem em tempo, mas ele vai ter que ser filtrado. Outro aspecto é a simplicidade e a autenticidade. Por exemplo, você é chamado a ser autêntico. Por exemplo, se você se sente bem com terno e gravata, não há problema você usar terno e gravata. Mas se você se sente bem com a camisa mais simples possível, você pode dar. Por exemplo, o meu workshop que eu dei a convite da Harvard, foi um workshop de 5 dias, cada dia com aulas de 4 horas, eu usei uma camiseta polo, né? E tinha alunos que eram da Suíça, da França, dos Estados Unidos, da Coreia, alguns com terno, alguns... Ninguém estranha. Como você se sentir naquele momento. E eles conseguem olhar o que você está contribuindo. Eu acho que aqui no Brasil, às vezes, a gente se deixa atrapalhar pelo visual, por alguma coisa que a pessoa possua, se tem um cabelo pintado, se não tem, etc. E não olha o conteúdo. Eles são muito pragmáticos. Aprendi isso. E também aprendi que o nosso olhar é um problema. A sua pergunta é muito interessante. Por exemplo, eu dei algumas aulas que eu dei lá, que eu construí para dar lá, eu dei aqui. E várias vezes algum aluno meu fala assim, professor, precisa trazer aquelas coisas que o senhor ensinou lá. Então, é aquela ideia de que tem algum segredo que eu passei lá e que eu não passei aqui. E, na verdade, o que eu vejo lá é o aproveitamento. Por exemplo, o aluno está muito atento, ele percebe os detalhes, ele está num processo de aproveitamento daquele seu material. E ele vai valorizar, ele espera algo surpreendente, ele espera que aquela apresentação não seja convencional, não seja algo que ele, lendo um capítulo de um livro, ele já teria. Então, ele espera que você for chamado, você tenha uma capacidade de pensar diferente sobre o assunto. Então, é isso que você vai apresentar. Já aqui, por exemplo, algumas vezes eu ouço assim, interessante a sua aula, eu nunca vi em um livro. Então, é uma maneira até de elogiar a aula, mas assim, é como se o normal fosse você pegar um capítulo de um livro, resumir e dar uma aula, e não dar um insight sobre isso. Vou dar uma ideia para você, eu fui dar uma aula sobre causalidade em ciência da saúde, ou seja, você sabe que fumar causa câncer, tal coisa causa aquilo, como você estudar causalidade. E aí eu comecei com Hume, aquela questão da morte da metafísica, aqueles argumentos que destroem os pressupostos de causalidade, então comecei com a base filosófica, e a partir daí eu mostrei quanto tempo se levou para provar que cigarro fazia mal à saúde. E como se acreditava que o cigarro até era saudável. E como os médicos fumavam, como havia propaganda para gestantes e mães fumarem ao lado do bebê. Então, fiz um documentário muito grande, peguei material muito antigo e fui mostrando todo o processo humano de luta para demonstrar que o cigarro faz mal à saúde. E hoje a gente sabe tão bem que ele faz mal. Mas ensinar causalidade de maneira burocrática, num capítulo do livro, é diferente de você pegar um tema palpitante como esse e mostrar como sofreram as pessoas que tentaram provar que
que o cigarro fazia mal à saúde, e como é uma história linda. Então, a ideia o que se espera, por exemplo, na UMass, se espera em Boston, é esse tipo de pensamento. É um pensamento maduro e um pensamento que seja capaz de criar. Um outro detalhe é o plagiarismo, né? Então, assim, aqui nós temos um grau de tolerância ao plagiarismo. Lá não. Se acontecer uma evidência de plagiarismo, aqui não há falta grave. Então, não se espera que o aluno copie nada de nenhum lugar. Então, ele tem que ser realmente autor dos seus próprios textos. São essas, assim, as mensagens que eu tenho de lá. A cidade de Boston é uma cidade linda, é uma cidade muito interessante, e o desafio maior, eu acho, foi ficar sem a família. Eu deixei meus filhos, não vi condições de levá-los, no geral, e o maior desafio que eu enfrentei em Boston foi o emocional. Veja, eu não me senti desafiado intelectualmente, não me senti desafiado na língua, embora eu seja uma língua estrangeira, eu não me senti desafiado no clima, uma das cidades com um clima terrível. Você já morou também, na mesma linha, eu acho, ali de Boston, né? São climas, assim, complicados, mas, assim, o maior desafio é o emocional, é a sua mente, a sua fragilidade de você se ver como uma pessoa crescendo, se desafiando, mas, ao mesmo tempo, seus filhos e sua esposa estão no outro local do mundo, e você completamente sozinho na cidade. Esse foi o meu maior desafio. Certo, ótimo. Ô Marco, eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que traduz um pouco essa sua vida, né, tão rica, né, com tantas novidades, parece que cabe tudo aí em você. Nós estamos vivendo um período extremamente particular na humanidade. Você, na nossa idade, a gente não tem referência nenhuma de ter vivido esse período que a gente está vivendo de isolamento. Tem coisas positivas, o fato de algumas pessoas estarem repensando muito os seus hábitos, sua forma de viver, o que é que tem valor, o que é que não tem. O fato da gente estar aqui, por exemplo, nesse momento conversando, só foi possível por causa da pandemia, né? Eu acho que a gente está mais se conectando, né, dessa forma, usando mais do virtual aí para a gente se conectar mais. Tem esses lados positivos. Mas você também é médico, você está vendo isso sob outro prisma que não é o meu e não é da maioria das pessoas. Você também é um intelectual, é um filósofo, é um teólogo, é um pai de família. Ou seja, diante desse cenário todo, para você hoje, qual é o sentido da vida? Então, é uma pergunta extremamente complexa. Essa pandemia, ela me faz ter algumas reflexões. A primeira, indo lá para o lado literário, se a gente lê A Peste, de Albert Camus, né, nós vamos ver que tudo que acontece numa pandemia, inclusive o insólito, inclusive as decisões estapafúrdias, inclusive o chamado nonsense, ou seja, algo que não tem sentido, já está lá. Então, a literatura, A Peste, eu recomendo, de Camus, e a gente vai ter uma reflexão sobre as reações das pessoas de um ambiente de pandemia e de quarentena. Eu vejo, primeiro, eu tenho consciência plena da humanidade do ser humano, ou seja, eu sei que nós somos pequenos, eu sei que nós somos, assim, mortais, eu sei que nós podemos adoecer e morrer facilmente. Você sabe que o cardiologista, e principalmente aquele que trabalha também com a parte elétrica, uma das causas mais frequentes de morte é a chamada morte súbita. No Brasil, quase 500 mil pessoas podem morrer ao ano de morte súbita. Então, assim, a gente sabe que a morte é uma coisa natural, uma coisa que faz parte da vida. Eu acho que é o contrário, sabe, Haroldo? Eu acho que um tempo longo que nós tivemos nos deu uma segurança além da que nós temos, né? Eu acho que a vida real é a vida insegura. Se você imaginar como seriam os povos antigos, né? Uns bárbaros invadindo, pragas ocorrendo, grandes catástrofes, ou seja, o ser humano, ele viveu assim, a vida era essa. E com essas décadas que nós tivemos de tranquilidade, elas nos deu uma certa arrogância.
uma certa ideia de que podemos controlar um vírus. Eu sempre digo que o vírus é um dos seres mais complexos e mais poderosos do planeta, porque ele derruba um elefante, ele derruba uma árvore imensa. E você sabe que os desafios com o vírus para tratar são enormes. Eu dou um exemplo. Eu fui uma das pessoas que começou a trabalhar com AIDS, porque quando eu estava em São Paulo, em 84, tinha um ano só que a AIDS tinha chegado ao Brasil. E naquela época, eu estava recém-chegado e eu fui encaminhado para uma unidade de isolamento para tratar de pacientes aidéticos. Então, eu passei 2 meses tratando pacientes em estado avançadíssimo da doença, que hoje não ocorre mais graças ao tratamento. E isso mostra que é uma doença que ainda não tem cura, é uma doença que ainda não tem vacina. Então, você vê que as viroses, elas não são tão imediatas como a população quer. A população está querendo voltar àquele estado de tranquilidade, como se um estado de tranquilidade fosse um estado normal. Mas se você olhar ao longo da história, as pragas, as epidemias, elas sempre fizeram parte do processo. Eu não estou dizendo que nós devamos viver assim. Eu estou dizendo que é inerente à condição humana estar vivendo em meio a seres biológicos que podem nos matar. E isso talvez nos dê modéstia, nos retire um pouco a arrogância de que podemos erradicar, podemos controlar, e nos dê mais um valor às coisas diárias, né? Então, eu acho muito importante a gente valorizar tudo que a gente tem, né? Todas as coisas que a gente pode ter no mundo, não só o conhecimento, mas eu, por exemplo, depois que eu voltei de Boston, quando eu olho esse tempo aqui, eu acho que você deve fazer a mesma coisa, essa ação maravilhosa que nós temos aqui, eu digo, mas será que todo mundo aqui valoriza tanto quanto eu? Você já deve ter olhado para o céu, e só quem sabe isso é quem morou no local frio muito tempo, garoto. Então, assim, essas coisas pequenas são muito importantes. Eu acredito que a pandemia, ela traz para a gente uma reflexão sobre os nossos papéis, inclusive o da ciência. Se você imaginar os desacertos até agora, para tentar resolver o problema que a ciência tem feito, é muito grande. Os modelos preditivos não têm acertado, né? A curva do vírus, ele não tem ocorrido nenhum modelo preditivo assim com 100% de acerto. Então, nós temos desafios. Isso faz com que o cientista evolua. Eu acredito que novas metodologias de tratamento, novas técnicas de produzir vacina, porque esse vírus é um desafio muito grande. Então, vão surgir. A história do cigarro ensinou a ciência a produzir vários tipos de estudos científicos. Então, vários tipos de análises estatísticas. Então, tudo surgiu com esse desafio. Então, a pandemia, eu acho que é aquele desafio, mais um desafio que a mente humana ela precisa, e nós vamos ter pessoas à altura que vão produzir soluções, talvez não tão rápidas quanto as que a gente quer, mas nesse momento, a consciência de que nós somos simples seres, né, nesse planeta, e que nossa maior contribuição é vencer desafios diários e conseguir com a nossa vida, né, fazendo os nossos projetos, mas sem uma ideia de que estamos com o mundo controlado e que um mundo imune a qualquer tipo de catástrofe. Perfeito, meu amigo. Eu queria finalizar agradecendo demais por esse momento junto com você, esse aprendizado que eu tive aqui agora. Agradeço muito. Se você quiser dizer alguma última frase, alguma última mensagem, você fica à vontade e a gente encerrar. Mais uma vez eu agradeço o convite, é uma honra poder ter participado do seu canal, Haroldo, e dizer também assim que as redes sociais e o YouTube, esses canais, eles são extraordinários para o aprendizado. As pessoas precisam, você pode utilizar para o lúdico, você pode utilizar para diversão, você pode utilizar para passatempo, mas existem recursos extraordinários. Ainda hoje eu me sirvo muito desses canais para aprender. Então, o ser humano hoje, ele tem uma quantidade de opções de aprendizado tão grande que a situação é muito diferente da que eu me encontrava em Lagarto. Quando chegar um livro
era um projeto de vida. Hoje você, imediatamente, você tem toda a informação e você pode ser o que você quiser, aprender o que você quiser, da forma que você quiser. Então, minha última recomendação é essa: siga os seus desejos. Querem aprender? Vocês hoje têm um instrumental fantástico em qualquer local que vai poder permitir um avanço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Marcos Almeida. Queria agradecer a quem esteve até agora com a gente ouvindo essa entrevista. E não esqueçam, se quiserem assinar, aí inscrever no canal e assinar aquele sininho lá para a gente ficar sempre mandando algumas novidades. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Obrigado.